A música do Jacob Collier, ela soa, assim, absurdamente complexa, não é? Mas o que realmente move tudo aquilo não é a teoria, é a emoção. E nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar nas filosofias centrais que ele usa para transformar informação musical em puro sentimento. E olha só, essa frase já diz tudo, é o ponto de partida. Para o Collier, música não é sobre o que é tecnicamente certo. É sobre o personagem, a história, o sentimento que cada nota, cada acorde carrega. A emoção é sempre o destino final. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com essa ideia de polaridade na música, depois a gente vai ver como o Collier vira e dobra as regras da harmonia, e por fim, vamos descobrir qual é o verdadeiro poder da intenção por trás de tudo isso. Ok, vamos começar com a ideia mais fundamental de todas na cabeça do Collier. A música é construída nesse jogo entre forças opostas. Ele até usa uma metáfora linda. Ele diz que é como uma árvore, sabe? Com os galhos crescendo para cima buscando a luz e as raízes descendo, se aprofundando na escuridão. E é mais ou menos assim que ele visualiza a cor da música. Tem o lado claro, dos sustenidos, que se move por quintas e dá aquela sensação de chegada, de brilho, sabe? E do outro lado, tem o lado escuro, dos bemóis, que se move por quartas e soa como um abraço, como algo mais aconchegante. São duas direções opostas, mas que estão sempre buscando o mesmo centro emocional. Tá, mas se a música tem esses polos opostos, o que acontece se a gente refletir uma harmonia inteira através do seu eixo central? Bom, é aí que a gente chega num conceito que, olha, pode dar um nó na cabeça. A harmonia negativa. A ideia, na verdade, vem de um teórico chamado Ernst Levy. Ele foi quem propôs essa coisa de polaridade e reflexo harmônico. A premissa é basicamente que para cada acorde existe um espelho dele do outro lado do universo musical. Certo, mas como é que isso funciona na prática? Como a gente pega um acorde e acha esse tal reflexo dele? Vamos ver o passo a passo. O processo funciona como um espelho mesmo. Imagina o acorde de Sol com sétima, o G7, que tem aquela atração magnética para resolver em Dó, certo? Cada uma das suas notas é refletida através de um eixo. E o que aparece do outro lado? O acorde Fá menor com sexta. E aqui vem a mágica. Ele tem a mesmíssima força gravitacional puxando para Dó, só que vindo da direção oposta, do lado escuro do espectro. E é para isso que tudo serve. Pro Collier, isso não é só um exercício de teoria, é uma ferramenta para expandir o vocabulário emocional dele. Ele consegue transformar aquelas cadências perfeitas, que são mais firmes, em cadências plagais, que tem aquela sonoridade mais quente, mais reconfortante, tipo o amém no final de um hino. Bom, a gente já viu como o Collier vira as regras de cabeça para baixo. Agora vamos ver como ele as dobra. A gente vai explorar aqui a crença dele de que a música precisa refletir as imperfeições maravilhosas da vida. E essa frase dele é a chave para entender essa parte. Sabe, a rigidez de uma grade musical, tudo certinho, quantizado, não captura a natureza flexível e, vamos ser sinceros, meio torta da realidade. E é justamente nessa flexibilidade que ele encontra mais emoção. Um exemplo disso é que o Collier muitas vezes abre mão da afinação padrão do piano em favor da chamada afinação justa. Mas por quê? Porque um acorde afinado com as vibrações puras da natureza soa, nas palavras dele, glorioso. É uma busca pela pureza emocional do som, mesmo que para isso ele precise sair do sistema que todo mundo usa. E isso leva a gente para uma ideia ainda mais fluida. E se o caminho entre uma nota e outra for mais importante que as notas em si? Ele usa microtons não como um sistema super complexo, mas como um gesto, um deslize expressivo de um ponto ao outro. O foco se torna a jornada. E o mesmo vale para o ritmo. Inspirado por gente como o D'Angelo, o Collier usa subdivisões rítmicas que não são perfeitamente iguais. Isso cria um balanço, uma pulsação humana que desafia a grade rígida do metrônomo e faz a música rolar como, sei lá, como um ovo, em vez de marchar como um soldado. Agora sim, a gente chegou no clímax da nossa análise. Todas essas ideias, polaridade, harmonia negativa, ritmo flexível, tudo isso serve a um princípio emocional fundamental. E a chave para entender esse princípio está numa história da infância dele. E essa experiência, bem ali, se tornou a grande metáfora para toda a abordagem artística da vida dele. A instrução que o diretor deu era radical. Em vez de ensaiar os movimentos, o elenco tinha que analisar o subtexto de cada fala, identificar a emoção mais óbvia e então fazer exatamente o oposto. E aqui está o exemplo crucial. No momento super tenso da ópera, em que o personagem dele deveria aterrorizar a governanta,
A instrução foi: seja encantador. Ele tinha que entregar uma fala aterrorizante com uma intenção charmosa. E aqui está a epifania. Inverter a intenção não cancelou o terror. Pelo contrário, a intenção original de aterrorizar virou uma correnteza subterrânea, uma presença que era sentida justamente pela sua ausência na superfície. Isso criou uma complexidade emocional que era simplesmente devastadora. E é isso que conecta tudo. Seja na harmonia, no ritmo, na performance. A filosofia do Collier é que o espaço vazio deixado por uma expectativa que não se cumpriu pode ser muito mais poderoso do que a própria expectativa. A ausência se torna uma presença. E assim, todas as peças se encaixam. Para o Collier, a música é esse jogo de opostos. As regras existem para serem invertidas, para serem dobradas. E toda essa complexidade serve a um único mestre: a busca por uma emoção mais profunda, que muitas vezes aparece justamente quando se desafia o que a gente espera sentir. Isso deixa a gente com um pensamento final. A genialidade do Collier talvez não esteja só nas notas que ele toca. Talvez ela esteja muito mais nas notas que ele nos faz esperar e que então, sutilmente, ele decide não tocar, deixando a gente num espaço emocional completamente novo.